Olá, meus irmãos, tudo bem? Como passaram a semana? Então, nós temos estudado os livros, do Velho Testamento e semana passada nós estudamos a respeito do retorno do exílio, reconstrução do muro, do templo. Passaram-se alguns personagens também, como Esdras, Neemias. E chegamos a um ponto que Israel já tinha se organizado social e politicamente, mas a questão religiosa deles estava comprometida. Eles estavam numa situação religiosa tão degradante, tão deplorável, que Deus ele levanta um profeta chamado Malaquias, e Deus vai argumentar com o povo, como o que está acontecendo, por que vocês não despertam, por que vocês são tão assim longe, o que está havendo? Então Malaquias ele vai fazer essa intermediação e ele se torna uma voz profética, para Israel da parte de Deus. E Deus ele chega a dar algumas sentenças ali, e vai falar de uma coisa muito importante, vai falar sobre o Messias. O Messias sabemos quem é, o Senhor Jesus. Há necessidade de vir algo realmente maior do que profetas, porque Deus tentou de várias formas, muitas vezes, se revelado ao povo, mas o povo é muito cético, é um povo de dura serviço, um povo complicado. Então vamos dar um panorama desse livro de Malaquias, porque ele é o último porta-voz do Messias, Então Malaquias ele fala de Deus de uma forma poderosa. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Então veja, o versículo-chave está no capítulo 2, versículo 17. O livro de Malaquias ele vai narrar sobre a situação religiosa de Israel. Então os sacerdotes já estavam corrompidos, o povo já estava corrompido também, eles não estavam dando muita importância às coisas de Deus, eles faziam as coisas de forma corriqueira, não estava com o coração naquilo, era tudo automático, eles não davam valor e achavam até enfadonho tudo isso. Então Malaquias ele chega e fala: vocês estão deixando Deus enfadado com essas palavras duras, E vocês me perguntam por quê? Porque vocês falam que as pessoas que fazem mal passam bem aos olhos do Senhor. Vocês falam que a pessoa que não é boa, que não faz a coisa certa, Deus aprova. Não é isso. Deus não aprova, não. E vocês falam que as outras nações são mais poderosas, mesmo sem servir a Deus. Então, de que vale a pena servir a Deus se as outras nações são mais fortes, mais poderosas, sem servir a Deus? E não acontece nada com ele. Deus não traz juízo, Deus não cobra nada deles. Eles escapam, eles estão sempre por cima. E a gente aqui, Israel, que é o povo de Deus, o Deus criador de todas as coisas, nós servimos, nós buscamos e a nós as coisas não acontecem. Então, Deus ele está preocupado com essa palavra. Então, a palavra-chave é cinismo, Há um povo sem sinceridade de coração na religião de Israel. Então, eles já estavam socialmente organizados depois do retorno do exílio, já tinham construído a cidade, o templo, estava tudo pronto. Mas essa questão de relacionamento com Deus estava muito ruim. O propósito do livro, ele é o último profeta do Velho Testamento. Malaquias convive com uma sociedade egressa do cativeiro, e quem dirige uma palavra de exortação e juízo, uma vez que seus sacerdotes são corruptos, há um cinismo generalizado com relação a Deus, sua pessoa, palavra e obra. O pecado é cometido livremente, porque as pessoas sentem-se seguras de que não serão punidas. Então Malaquias ele tem um perfil diferente dos outros profetas, como Daniel. Daniel era um exemplo de conduta e ele era um profeta das coisas de Deus futuras, Agora Malaquias ele já é um profeta já
que trabalha na linha de exortação. Ele dá aquela chacoalhada. Falou, ó, vocês precisam tomar uma posição diferente, entendeu? Vocês precisam assumir a posição de vocês como nação de Deus. Então a palavra de Deus parece que já não mais causa impacto no coração das novas gerações. Essas pessoas que estão aí, né, são nessa posição da época de Malaquias, são os netos, né? Então a sua insensibilidade espiritual é realmente algo assim deplorável. E Deus vai ficar em silêncio nos próximos 400 anos, sem comunicar-se com seu povo através de profetas. Olha só o que causou. Eles eram tão indiferentes, tão cínicos, que Deus, depois dessa posição de Israel, vai ficar 400 anos sem falar com eles, sem dizer nada. Deus fica em silêncio, porque após 400 anos é enviado Jesus a essa terra. Então o Senhor Jesus, ele vai fazer um trabalho realmente que vai mudar tudo. Então essa situação de cinismo, de Israel dar todo esse desdém das coisas de Deus, vai causar esse comportamento, essa reação de silêncio de Deus. Olha só que coisa triste, né? Você já imaginou você tentar se relacionar com Deus, tentar falar com Deus, e Deus não ouviu mais, não querer mais saber de você, da sua oração? Eles fizeram isso, eles conseguiram colocar Deus numa atitude de silêncio. Sua profecia foi uma sentença do Senhor contra Israel. O povo e os sacerdotes haviam esfriado na fé e transformado a obediência a Deus em algo mecânico e rotineiro. Então eles falaram, a gente vai fazer isso aqui porque é um costume, é uma cultura, isso é uma tradição. Então eles continuavam fazendo aquilo como se fosse uma tradição. Olha o perigo da tradição. Então é importante o coração estar naquilo que nós fazemos. Há uma necessidade de um calor aí. E as grandes profecias de Ageu e Zacarias, que eram profetas que vieram antes de Malaquias, ainda não haviam se cumprido, porque eram profecias lá para frente. Então eles começaram a olhar, veio Ageu, veio Zacarias, e profetizou e nada aconteceu, então esse negócio não acontece, não vai virar nada. Então o povo começou a sentir-se magoado, desiludido, desconfiado, questionando se realmente valia a pena servir a Deus, e a palavra é descambou. Descambaram por caminhos que desagradavam ao Senhor. Então eles foram esfriando, e quando o negócio não tinha mais volta, eles descambaram de vez. Então a Malaquias é enviado para mostrar-lhes que esse descambar era exatamente a razão de as bênçãos de Deus serem retardadas. Sem obediência, tudo para. Então Malaquias fala, vocês estão parados aí no templo porque vocês estão fazendo as coisas de uma forma tudo errada, vocês negligenciam tudo. Então Deus ele parou de agir no meio de vocês. O templo fora reconstruído, os anos haviam passado e os sacerdotes passaram a mostrar-se cansados de tanto oferecer sacrifício. A vida espiritual de Israel caiu na rotina religiosa. A gente vê muita gente assim hoje, não é verdade? Então Malaquias surgiu como mensageiro do Senhor para confrontá-los, bem como a sociedade por eles, mal orientada. Então, olha, o amor de Deus em questão, no capítulo 1, eles acham que Deus não ama mais eles, né? Quando o coração está vazio, o homem começa a questionar a Deus. Em que nos tem amado? Mas se esquece que a desobediência a Deus acarreta sofrimento e o juízo divino. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Deus ama o seu povo. Quão trágico é quando o povo de Deus nutre dúvidas quanto a esse amor infinito. Os netos dos que voltaram do cativeiro não tinham o mesmo temor do Senhor. E davam mais valor às coisas materiais que às espirituais. Então no capítulo 1, versículo 6, mostra isso. Eles eram irreverentes.
superficiais e até levianos no culto a Deus. Tornou-se um povo insatisfeito. Ouviam os sermões, a leitura das Escrituras e diziam: que canseira, que muxoxo, ou seja, que coisa cansativa, né? Que chato, né? Ficar aqui ouvindo a palavra, ouvindo louvor. Aqui é ruim, não quero ficar aqui dentro não. Então eles, quando estavam lá nas sinagogas, né? A palavra de Deus era lida, eles falavam que aquilo era uma canseira. Interessante é que parece que nós estamos vendo isso nos dias de hoje, né? As pessoas reclamam de tudo. Que coisa, que culto chato, que coisa, não sei o quê. Sabiam que nós somos hoje os netos dos primeiros crentes dessa região? Como estão vivendo os netos dos crentes? Aliás, Deus não tem netos, Deus tem filhos, né? Enquanto os avós ainda choravam as lembranças do retorno e da reconstrução, eles, acomodados, achavam tudo enfadonho. Nas ofertas eram mesquinhos e enganadores. Foram considerados malditos, corações frios, que podemos dizer isso hoje na igreja, né? Então, olha só que situação, né? Considerados frios, considerados malditos, enganadores. Que povo, que situação. Os líderes também eram reprovados, né? Olha só. O profeta se dirige aos líderes. Falava: vocês são falsos sacerdotes. Não eram líderes consagrados ao Senhor. Faziam o sacrifício do templo sem reverência. Faziam por fazer. Era mecânico. Deus transformaria em maldição as suas bênçãos. Eram parciais na aplicação da lei, né? Deveriam ensinar a lei de Deus ao povo. E essa questão de liderança e sacerdote ficou tão comprometida que quando Jesus vem, né, ele começa a exercer seu ministério, e a gente vê lá os sacerdotes, né, Caifás, Anás, sacerdotes corruptos, sacerdotes miseráveis. O povo também estava corrompido, não era só os líderes. Não estavam sendo leais uns com os outros, mentiam, juravam falso, não se respeitavam, eram infiéis no casamento. Se bom senso, o que mais a perder? Sem bom senso, o que mais a perder? Versículo 15 do capítulo 2, né? O recado de Deus era claro: Deus odeia o repúdio. Capítulo 2, 16. Então, no capítulo 3 vem juízo, né? A religião vã, de palavras vazias, divorciada da moral, desafia o juízo de Deus. Os judeus voltados do exílio esperavam o Messias como Deus do juízo, que iria julgar as nações opressoras de Israel. Eles achavam que o Messias que iria colocar Israel no lugar de respeito, né? Porque eles foram subjugados por Império Babilônico, pelo Império Egípcio, pelo Império Medo-Persa, pelo Império Persa. E eles falavam assim: olha, nós somos a nação de Deus, como é que a gente pode ser subjugado assim por todas as outras nações? E mal sabiam eles que logo Roma também iria colocar eles num controle total, né? Um cativeiro administrado. E Jesus, o Messias, ele vinha como uma palavra para passar régua, para colocar Israel na posição que eles realmente achavam que era de respeito, né? Eles não imaginavam como a coisa seria. Só que Malaquias alerta o povo de que Deus julgaria primeiro os pecados do seu povo. Sim, Deus ia trazer juízo, mas primeiramente ele ia arrumar a casa, né? O capítulo 3, versículo 5. Sendo que até o espiritismo ainda atraía alguns do povo. Religião de misticismo sempre perturbou a verdadeira promessa da aliança. Eles se misturaram com outras religiões. Então Israel estava numa situação deplorável. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. O orgulho dos soberbos e dos perversos derreterá naquele dia. Virá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Jesus, cujos olhos vê todas as coisas. Então há uma promessa de Deus para Israel, né? O Messias é anunciado nas últimas linhas do Antigo Testamento como um juiz de larga justiça
e salvação. Antes do grande dia do Senhor vem o dia da graça, da salvação, primeira e segunda vindas de Cristo. Então veja, a palavra de Malaquias traz sentença e na palavra de Jesus traz graça e redenção. Antes da vinda do Messias é anunciada a vinda do profeta Elias para lhe preparar o caminho. Então no capítulo 4, versículo 5. Jesus inclusive interpreta esse texto informado que João Batista é o profeta Elias prometido. Mateus 11, 14. Ele teria um ministério de reconciliação dentro do lar, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, onde a religião é vivida de coração. Então, a palavra profética do Messias é que ele ia restaurar também a família, né? Porque eles estavam perdidos, né? A situação deles eram deploráveis. Maldição é a última palavra do Antigo Testamento. O Novo Testamento encerra com a graça. Cristo levou sobre si as maldições de seu povo na cruz. Malaquias anunciava a vinda do precursor do Messias que 400 anos mais tarde irá levantar-se e preparar o caminho para a sua chegada. Fala também do Messias em sua primeira e segunda vinda. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Note que quando nós vemos a estátua de Nabucodonosor lá atrás, lembra? Dos impérios, e o último movimento que acontece na estátua de Nabucodonosor é aquela pedra que vem e acerta a estátua, e é uma rocha que significa Jesus. Essa é a profecia que cumpre tudo. Então eles esperavam que Jesus vinha para quebrar todos os impérios e achavam que ia ser daquela maneira, na base da espada. E Cristo no profeta Malaquias ele é revelado, né? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Jesus ele veio para apaziguar a ira do Senhor, né? Então a sentença de morte, a maldição é jogada sobre ele, o castigo é jogado sobre Jesus. Porque se Jesus não tivesse se colocado no lugar para receber o juízo de Deus, ia cair sobre os homens, ia cair sobre nós. E o que nós aprendemos, né, com essa visão, com essa palavra esse panorama do livro de Malaquias? Preparem-se, 400 anos Deus não levantará profeta. Essa reação deles, essa morbidade religiosa, causa afastamento de Deus, causa silêncio de Deus. Mas graças a Deus que Deus é bom, mesmo a gente não sendo fiel, Ele permanece fiel. Jesus vem e é uma coisa maravilhosa. Eles perguntam, né, lá em Lucas 7,16, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Jesus, de forma maravilhosa, ele aparece no seu ministério, impacta todo Israel de uma forma maravilhosa. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se, possuídos de temor. Lucas 7,14. Então veja, tudo que nós estudamos desde o Gênesis, né? Essa dificuldade do homem que ele tem de se relacionar com Deus, essa dificuldade de suas fraquezas, seus tropeços, os juízos, os julgamentos, as consequências dos erros nos ensinaram uma coisa, que nós precisamos de Deus. A mensagem de tudo que nós estudamos até agora é única.
Deus quer se aproximar, se relacionar com aqueles que o buscam. Então, Israel, que nós colocamos na nossa pauta de estudo, foi para que nós estudássemos e víssemos como as coisas chegaram. Então, agora nós temos aí 400 anos de silêncio. Lembre-se da profecia de Daniel, das 70 semanas? Então, veja, todo esse relógio cronológico está andando. Então, nós vamos ver semana que vem, né, a entrada do Novo Testamento. Tudo que nós estudamos realmente era para chegarmos a esse momento, para que vocês tivessem uma visão mais clara de como foi essa história desse povo, os seus relacionamentos, os profetas, as leis, e quando Jesus chega, como é que tudo muda, tudo se transforma. E nós somos incluídos aí, para que nós pudéssemos herdar tamanha salvação maravilhosa. Então, quando entrarmos no próximo capítulo, que é a respeito do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é o que realmente nos interessa, que tudo que nós estudamos agora foi num efeito de apenas entendimento, é o que realmente vai abrir a nossa mente para as coisas gloriosas e fantásticas que Deus tem preparado. Que Deus abençoe vocês essa semana e semana que vem estaremos novamente aqui estudando junto. Amém? Deus abençoe.